No meu aqui, 7,4, vou esperar dar 7,5. E aí, 7,5, a gente começa. Professor, a correção da sua prova, você vai disponibilizar ou não? Ô, Thaís, eu tô devendo para vocês. Nossa, o problema é que a aula de hoje ela tá tão apertada. Eu vou ver se eu preparo um slide com as questões certas e apresento ou envio isso para vocês até a aula que vem. Eu tinha esquecido disso. Obrigado aí pela lembrança. Eu vou anotar e aí me manda um WhatsApp no início da semana que vem, porque se não tiver feito, eu preparo isso para discutir com vocês na aula que vem. Tá bom, então. Porque eu sempre gosto de fazer isso presencialmente e acabei esquecendo de fazer isso com vocês. Foi bem lembrado. Tudo bem. Tá, joia. Vamos começar então. A gente está aí na seção 3.4. E aí, estamos já caminhando aí para terminando essa sessão. Depois, a última sessão que falta, a sessão 4. Nós vamos falar de estratégias e desempenho. E aí, o foco principal da aula de hoje são os chamados critérios competitivos e BSC, ok? E vamos falar também um pouquinho sobre processos de roteirização e distribuição. Então, a gente tem isso como alvo e também eu vou hoje passar para vocês aí o roteiro para o trabalho final dessa disciplina. Então, temos que aproveitar bem o nosso tempo. Então, a ideia de critérios competitivos é que existem indicadores que são fundamentais e se a empresa falhar neles, ela vai ter problemas sérios de sobrevivência e de redução da sua competitividade. Então, tem a ver com custo, tem a ver com qualidade, com a flexibilidade, com a velocidade, com a confiabilidade da entrega. Todos esses são indicadores fundamentais, são chamados critérios competitivos. E é preciso identificar quais são esses critérios, defini-los, para então estabelecer estratégias para o seu alcance. E aí, eu já citei com vocês, alguns vídeos foram citados também, algumas pessoas falaram nisso, os KPIs ou KPIs, que são, já tem toda uma estratégia, um conjunto aí de informações a respeito deles, ok? Então, aí a gente vai apresentar alguns vídeos, dois, na verdade, sobre os KPIs, um de uma visão geral e outro específico para KPIs voltados à gestão de estoques, ok? Então, tá aí, mesmo processo. Tá aí o link, a gente vai assistir juntos e aí depois discute, tá joia? Então vamos assistir e a gente vai discutir em seguida.
Então, fora o final aí, o camarada faz um apelo, só falta chorar aí para você dar a curtida, a indicação, mas fora isso, eu acredito que vocês conseguiram entender a ideia de KPI, ok? É você basicamente conduzir o processo produtivo na sua empresa, a gestão do processo produtivo baseado em indicadores. Então, o período de achismo, de percepções, ele está para trás. Então, mas é preciso que você defina aquilo que é importante ser medido, aquilo que é fundamental dentro de cada área. E aí, eu tenho outro videozinho curto, e aí eu não. O objetivo aqui não é que vocês fiquem decorando ou corram atrás de aprender os indicadores apresentados, mas que vocês tenham uma visão aí do que é que existe de indicadores desenvolvidos para uma área muito específica, que é a gestão de estoques, ok? Então, eu vou apresentar esse videozinho rápido para vocês aí, para vocês terem conhecimento de indicadores dessa área. Terminaram? Terminaram de ver o vídeo, moçada? Ok. Então aí, não vou me aprofundar muito nesse vídeo. O objetivo é demonstrar que existem já indicadores na literatura construídos para cada área. Então vai ter para estoque, vai ter para transporte, vai ter para movimentação, vai ter aí para as mais diferentes áreas. O objetivo aqui é mostrar para vocês que, se alguém eventualmente for trabalhar na área, você tem aí a possibilidade de avançar em cada um
desses indicadores, dessas abordagens, ok? E, junto com os KPIs, os critérios competitivos, existe uma outra ferramenta muito interessante, que é o BSC, Balanced Scorecard, que parte do princípio de que nem sempre os indicadores financeiros eles vão conseguir explicar os resultados de uma organização de forma isolada. Então, o que é o BSC? É um conjunto de indicadores que vão ajudar a entender o desempenho de uma empresa de uma maneira mais abrangente, ok? Por quê? Porque os gestores eles precisam ter à sua disposição, no tempo certo, as informações necessárias para conduzir o negócio. E o que é, então, o BSC? A figura a seguir vai apresentar as 4 áreas críticas, que são as 4 abordagens do BSC. A primeira é a área financeira. E aí, nessa área, são construídos e são levantados indicadores que vão mostrar a composição do faturamento. E eu vou lembrar que o faturamento ele vai refletir o resultado de outros indicadores. Depois eu tenho a área relativa aos clientes. E essa área, ela busca responder a seguinte pergunta: quais são as necessidades dos clientes e quais são as estratégias que estão sendo desenvolvidas pela empresa para atendê-las e se as estratégias estão funcionando. Também há uma preocupação em analisar os processos da empresa. Ou seja, o que deve ser aperfeiçoado para melhorar os produtos e os serviços. E, por fim, analisar como a empresa lida com aprendizado e com crescimento. E aí a pergunta é, como que a empresa pode continuar a criar valor, tanto para a organização quanto para os clientes, ok? Então, eu dei uma pesquisada e achei, dentre alguns modelos disponíveis, um exemplo que eu achei interessante do BSC de uma cervejaria artesanal. Deu um probleminha aqui no computador, mas já resolvi. Vamos lá. Então, como que esse BSC foi construído? Olha só. Então, eu tenho aqui as 4 perspectivas na primeira coluna. A perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva de processos e a perspectiva de aprendizado e crescimento. E como, então, você divide isso aí? Num primeiro momento, você estabelece os objetivos para cada uma dessas perspectivas. E aí vai transformar esses objetivos em metas, ok? Vai estabelecer quais são os indicadores e vai, então, definir o que é que precisa ser feito para que esses objetivos sejam alcançados, ok? Então, com relação à perspectiva financeira, o objetivo é o aumento das receitas. A meta é aumentar a receita em 10%, a receita líquida em 10%. Para isso, você vai utilizar indicadores financeiros relativos aí à receita líquida. E, para isso, você vai buscar desenvolver novas políticas de crédito para os distribuidores. Então, o que é que o sistema aí está demonstrando? Que não é um registro de desejos. Tá? Então, você tem um objetivo. Para aumentar as receitas dessa cervejaria artesanal, eles perceberam que é preciso que os seus fornecedores, os seus distribuidores, melhor dizendo, tenham mais acesso a crédito. E aí eles vão procurar estabelecer essa parceria com eles e desenvolver políticas de crédito, novas políticas de crédito para eles. Em relação à perspectiva do cliente, o objetivo é aumentar o ticket médio. Então, a ideia é que você tenha na média, a meta para isso é que o valor médio de cada compra
cresça em 15%. Qual vai ser o indicador para isso? O que é que vai ser acompanhado para isso? Vai se acompanhar o valor das notas fiscais, ou seja, vão ser as notas fiscais que vão indicar se o ticket médio aumentou ou não. Qual é a iniciativa que vai ser tomada para que isso aconteça? Vai se buscar melhorar o mix de produtos e criar combos de ofertas, ou seja, lá no relacionamento com o cliente, se detectou a necessidade de melhorar esse mix e criar combos para que os clientes possam comprar um valor mais elevado. A perspectiva de processos, qual que é a ideia? De que sejam oferecidas novas opções de canais de vendas. E aí, especificamente, é o telemarketing e a loja virtual. Então, a meta é que 30% das vendas ocorra por esses novos canais. Os indicadores vai ser exatamente a porcentagem de vendas por canal. O que é que precisa ser feito para isso? Essa cervejaria artesanal não tinha nem telemarketing, nem loja virtual. Então, o que vai precisar ser feito é implementar esse telemarketing e a loja virtual e depois alcançar com que 30% do total das vendas ocorra por esses novos canais, ok? Por fim, a perspectiva de aprendizado e de crescimento é aumentar a capacitação dos vendedores. A meta é que 100% da equipe seja treinada. E aí, qual vai ser o indicador para isso? Vão ser os certificados dos treinamentos. Para que isso ocorra, a iniciativa da empresa vai ser desenvolver uma parceria com uma empresa de cursos online e aí, então, oferecer isso para os vendedores, ok? É um exemplozinho simples, tá? Mas vocês conseguiram entender a ligação aí entre a perspectiva, os objetivos, as metas, os indicadores e as iniciativas? É uma forma de você transformar aí as suas percepções, os seus objetivos em atitudes práticas. Deu para entender, moçada? Tudo bem? Podemos ir em frente? Se vocês não me darem retorno aí, a gente vai tocando em frente, ok? Muito bem. Há um registro que é interessante, que é o da relação do BSC, especificamente falando com aí o Supply Chain Management, ou seja, a administração da cadeia de suprimentos, ok? O que é? Por exemplo, a perspectiva do BSC dos processos internos vai ter a ver, no caso da administração, da gestão da cadeia de suprimentos, com a redução do desperdício, com a redução do custo e com a redução aí de tempo, fazer os processos mais rápido e aumentar a flexibilidade dos processos. Em relação aos clientes, a cadeia de suprimentos, a gestão da cadeia de suprimentos vai buscar a melhoria da qualidade de serviço e a criação de valor. Em relação à perspectiva financeira, a cadeia de suprimentos vai buscar aumentar a margem de lucro, vai buscar um aumento das receitas e de retorno sobre os ativos e também vai buscar uma melhoria do fluxo de caixa, ok? Em relação ao aprendizado e crescimento, a gestão da cadeia de suprimento vai buscar inovação, vai buscar o gerenciamento de parcerias e melhorias no fluxo de informação. Então, aí, lembrando que quando você fala de logística integrada, você está falando de uma única empresa. Quando você fala de cadeia de suprimentos, você fala de um conjunto de diversas empresas atuando juntas. Então, você pode pensar no BSC individualmente para cada empresa aí buscando as suas melhorias dentro da sua atividade, dentro dos seus processos,
mas também você pode pensar numa ampliação dessa perspectiva do BSC para uma visão de cadeia, uma visão sistêmica, em que esses processos eles vão ocorrer, os processos de melhoria nos processos internos, no atendimento ao cliente, na gestão financeira, no aprendizado e no crescimento, eles vão acontecer ao longo da cadeia, integrando aí os seus diferentes agentes, ok? O BSC, na verdade, moçada, é uma abordagem, assim, de uma perspectiva muito ampla, ok? O objetivo aqui não é transformar vocês em especialistas em BSC, longe disso, mas que vocês saibam que a ferramenta existe. Quem quiser se aprofundar aí, tem muito material, muita coisa boa produzida com exemplos de BSC, que vocês podem se aprofundar e ter uma melhor capacitação nisso aí. E é uma metodologia que, quando implementada, tem apresentado aí resultados muito positivos, ok? Então, falamos de KPIs, ok? Dos elementos aí, dos critérios competitivos chaves. Falamos do BSC. E agora a gente vai precisar falar de algo muito importante, que são os processos de roteirização e as alternativas de distribuição, ok? Então, na roteirização, você tem alguns processos que são já bastante analisados e disponíveis aí para se trabalhar alguns exemplos, ok? Então, eu vou mostrar para vocês dois métodos que são aí dos mais conhecidos, tá? O método do vizinho mais próximo e o método do Milk Run, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, passar para vocês o link. Vamos assistir e vocês vão ver uma visão geral aí de cada um deles. Esse aí, o do vizinho mais próximo. Pessoal, acredito aí que vocês já tenham terminado. Então, a ideia do vizinho mais próximo é a ideia de que, quando você não tem restrições, você vai, então, sempre buscando o próximo fornecedor, o próximo cliente, e fazendo isso, você vai minimizar os seus custos.
Vocês já tiveram alguma disciplina de programação linear? Só para eu saber aqui. Alguém já teve? Alô, pessoal? Vocês estão vivos aí? Só dá um retorno aí para mim. Tiveram contato? Alguém já teve contato com programação? Aldoberto, não. O resto do pessoal não está respondendo, eu creio que não, né? Não sei, professor, não sei, não lembro. Não, mas se você tivesse, eu acredito que você lembraria. Então, vocês devem ter aí, certamente antes da formatura, tá? Vocês vão ter aí ao longo do curso essas disciplinas, que a programação linear ela é muito útil. Igor, talvez você já tenha tido aí. Basicamente, você trabalha você usa, por exemplo, para maximizar a produção ou para minimizar custos. Você usa muito para determinação de rotas, é uma área muito específica, mas para formulação de rações, por exemplo, você usa também programação linear. Tá? Então, a abordagem... Professor, de minimizar custos, maximizar custos, a gente está tendo em pesquisa operacional. Então, ok. Então, normalmente você faz... Eu falei aqui de programação linear, mas é porque minha formação já é mais antiga. Então, em pesquisa operacional, vocês estão vendo isso, já tiveram. Exatamente, é pesquisa operacional. Então, basicamente, vocês fazem lá, vocês devem estar tendo aí as noções, vocês trabalham com um conjunto de equações lineares, não é isso? E aí vocês estabelecem restrições, correto? Não é essa a dinâmica? Só dá um retorno aí para mim para ver se eu não estou muito desatualizado. Ok, então, nas próximas aulas aí que vocês tiverem, vale a pena conversar com o professor e ver se vocês vão ter aí planejamento para isso. Tem exemplos muito interessantes de programação linear para otimização de rotas. Tá? Pessoal que trabalha, por exemplo, com coleta de leite, tá? Costuma fazer planejamento de rota com programação linear, com pesquisa operacional. Tá? Então, é uma área muito, muito interessante. Tá? Tem uso aí, mas não é a minha praia. Eu conheço bem o básicozinho disso aí, já fiz algumas brincadeirinhas com Excel nisso aí, mas aí é uma área do conhecimento que eu assim, estimulo vocês a avançarem. Ok. Então, você puxar aí pela memória, Igor, a ideia do caixeiro viajante, tá? É quando você faz uma solução de pesquisa operacional que você não tem nenhuma restrição, ok? E aí você estabelece isso sem qualquer restrição. À medida que você vai colocando as restrições, você então vai detectando ou descobrindo aí as diversas soluções para melhorar ou alcançar a melhor rota. Acredito aí que seja, por exemplo, de você ter o menor custo ou o menor deslocamento possível dentro das restrições estabelecidas, ok? Então, vale bem a pena vocês terem aí, é uma ferramenta muito útil para o engenheiro de produção. Ok, então aí essa ideia do caixeiro viajante tem a ver com isso aí. Agora, existe uma outra estratégia muito interessante, é chamada de Milk Run, ok? Então, a princípio, corrida do leite fica estranho, mas deixa eu mostrar para vocês os vídeos, e aí depois do vídeo a gente vai entender bem o porquê desse conceito, ok? Tá aí o link.
Oxana, boa noite. A gente acabou de ver um vídeo aqui, eu vou passar para vocês. Então, entenderam aí a diferença na movimentação, pessoal? Então, esse desenho aí, ele é bem explicativo no sentido de você estabelecer uma rota. Ao invés de ficar indo e voltando, você vai ter uma rota. O próximo vídeo ajuda também a entender o processo do Milk Run. Vamos assistir e aí a gente fecha a nossa discussão.
Pessoal, alguma ideia por que chama Milk Run? Alguém tem ideia? Pela idade de vocês, eu acho que não, Oxana. Um aluno numa outra turma me deu a seguinte lembrança. Quem já assistiu desenhos antigos, ele falou especificamente dos desenhos de Tom e Jerry, tinha aquelas garrafinhas de leite que ficavam na frente das casas. Não sei se a idade de vocês permite vocês terem assistido Tom e Jerry, mas foi comum durante muitos anos nos Estados Unidos, que você tinha a entrega de leite porta a porta, e aquilo era feito em garrafas de vidro. Então, o caminhão do leiteiro, ele passava de porta em porta, entregava as garrafas do leite e recolhia as garrafas que ele tinha deixado no dia anterior, e fazia isso todos os dias, essa troca desse leite, tá? E aí, esse processo em que você tem uma rota, em que você atende diversas pessoas, e tanto você entrega quanto você coleta, deu origem a esse termo, ok? Então, Milk Run, a rota ou a corrida do leite, é esse conceito de que, e aí esse segundo vídeo mostra, o primeiro mostra o Milk Run dentro de uma fábrica, o segundo mostra o conceito de Milk Run adaptado aí a um conjunto de fornecedores, em que você tem ali a hora certa de que o caminhão vai passar recolhendo. Eventualmente, tem empresas que conseguem fazer até as duas coisas, de recolher de alguns clientes ou de alguns fornecedores, melhor dizendo, entregar para alguns clientes, ok? Essa, então, é a ideia do Milk Run, ok? O nosso próximo tema é de processos de distribuição. E aí, a gente vai falar de 3 processos, ok? Ou de 3 formas como essa distribuição ocorre. Lógico, essas formas aí diferentes do armazém tradicional, em que o produto chega, é colocado no armazém, depois ele é enviado. Esse processo todo é o processo tradicional. Então, o primeiro que a gente vai ver é o chamado cross-docking. O termo aí é exatamente cross aí de cruzamento. Então, é um processo que cruza a doca, ou doca cruzada, cruzamento de doca, alguma coisa assim. Tá? Observem a figura, que eu acredito que vai ajudar vocês a entender. Então, eu tenho aqui 4 fornecedores diferentes, ok? Então, eu tenho, por exemplo, esse fornecedor 1, em que ele entrega o produto 1. Então, nessa doca, chega aqui o fornecedor com o produto 1. Nessa segunda doca, chega o fornecedor com o produto 2, ok? E o que acontece? Nessa estrutura que está aí, ou nesse processo de cross-docking, esse produto é importante demais destacar que ele não é armazenado. Então, essa estrutura aqui, nossa, ficou torto aqui. Essa estrutura não é uma estrutura de armazenagem. Por quê? Eu vou montar aqui para atender o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3, o cliente 4, cargas compostas. Então, cada cliente recebe uma parte da carga do fornecedor 1, uma parte da carga do 2, outra do 3 e outra do 4, ok? Então, esse processo em que eu tenho recebimento aqui, ó, eu tenho a separação e tenho a expedição, é chamado de cross-docking.
Eu não sei se para alguns de vocês que estão vendo aí pelo celular, deu para entender o processo, pessoal? Só me dá um retorno aí. Deu para entender a figura, visualizar a figura? Sim ou não? Ah, ok. Então, beleza. Então, repetindo aí o que eu falei, a mercadoria chega no CD, no centro de distribuição, e é despachada imediatamente, ok? Então, esse exemplo é de uma carga que, depois de separada, vai fazer parte de uma carga consolidada, ou seja, o que é a carga consolidada? É uma carga que é constituída aí de fornecedores diferentes, como vocês podem acompanhar aí, ok? Ou você pode simplesmente separar em lotes menores e aí é o mesmo conceito de cross-docking, a ideia de que você não vai estocar nada. Ela chega, é fracionada e é então despachada. Um outro conceito importante, um outro método de armazenagem é o transit point, ok? A ideia aqui do transit point é diferente do cross-docking, é que a ideia é você colocar uma estrutura como essa num lugar que é distante do armazém central. Ou seja, aqui em Valadares não tem muito sentido você pensar isso. Mas, às vezes, em cidades muito grandes, em áreas metropolitanas, você tem um grande centro de distribuição num lugar mais distante. E, às vezes, a circulação na área urbana é restrita, você tem uma circulação de tamanho, você tem aí uma série de problemas. Então, você constrói uma estrutura bastante simples, onde nessa estrutura chega um caminhão grande que vem lá do armazém central, ok? Só que a carga já vem consolidada, ou seja, ela já vem separada, ela já vem fracionada nesse caminhão. Então, no transit point, ou seja, que é a ideia de um ponto de trânsito, um ponto de passagem, ela é dividida em caminhões menores e aí cada caminhão vai seguir uma rota definida, ok? Então, essas estruturas de transit point são estruturas simples. Por que elas são simples e, consequentemente, de baixo custo? Porque ela não realiza atividade de estocagem. Então, nesse local, chega a carga já consolidada, essa carga é dividida e e quase que imediatamente após essa divisão, ela já é rapidamente colocada dentro dos caminhões menores e esses caminhões, então, saem para fazer as entregas, ok? Então, de novo, isso é comum em regiões metropolitanas, onde você tem restrição à entrada de caminhões grandes e, às vezes, você tem muitas entregas. Eu imagino, por exemplo, uma empresa tipo Magazine Luiza ou qualquer coisa, Ricardo Eletro ou grandes, me falhou aqui, Ponto Frio e esse tipo de coisa, em regiões como Belo Horizonte, como São Paulo, em que você tem restrições de tamanho de caminhões que podem fazer as rotas aí na área urbana. Então, esse processo aí ocorre nessa estrutura de transit point. Então, por que ele é simples e de baixo custo? Porque você não tem atividade de estocagem ocorrendo nessa estrutura, ok? Então, o cross-docking, você recebe cargas diferentes e no cross-docking você faz uma montagem de novas cargas. A diferença para o transit point é que no transit point a carga já vem consolidada, ou seja, já vem fracionada nesse caminhão grande, ok? Uma outra estratégia é o merge in transit, que tem a ver aí com montagem, com terminação no trânsito. O que é isso?
Nesse processo, você tem componentes que chegam separados, e aí a montagem e o agrupamento ocorrem em instalações próximas aos mercados consumidores. Ou seja, é quase como que se você montasse uma extensão da sua fábrica num local próximo aos mercados consumidores, ok? Então aí, o que acontece? É necessário que os fluxos de componentes tenham uma coordenação muito eficaz, muito azeitada, muito funcional, tá? Para que os tempos de produção e de transporte sejam bem coordenados. Porque a ideia é que você tenha a disponibilidade de componentes e de produtos para atender os pedidos sem que você tenha que investir em grandes estoques intermediários. Então, é importante aí estar atento a esse processo, porque senão você vai acabar gastando demais com estruturas ou com custos de armazenagem. Quem que trabalha com isso? Existem algumas empresas de computador, não é tão comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a Dell fez isso durante um bom tempo. Ela operava dessa forma, ela mantinha essa estrutura de montagem em locais próximos aos grandes centros de consumidores, ela recebia os componentes dos seus fornecedores numa grande estrutura central, e isso era então direcionado para essas estruturas que realizavam o Merge in Transit. Então, de acordo com a chegada dos pedidos, os produtos então eram as máquinas, você tinha um processo final de montagem, e isso ocorria muito rapidamente, imediatamente antes do seu despacho. Com isso, ela garantia uma flexibilidade de produtos em que o consumidor aí escolhia a configuração da sua máquina e, ao mesmo tempo, garantia uma redução no tempo da sua entrega, ok? E, por fim, a gente tem o processo chamado postponement. O que é isso? É uma postergação, é você deixar isso mais a montagem final do produto no final do processo mesmo. Existem 4 exemplos aqui que nos ajudam a entender esse processo de postponement. O primeiro é quando a etiquetagem só ocorre na etapa final, de acordo com o mercado. O que é isso, pessoal? Tem empresas que fornecem produtos para diferentes outras empresas. Então, você tem uma fábrica de roupas, por exemplo, atendendo aí a diferentes empresas, diferentes marcas e tal. E, às vezes, o produto é muito similar, tem diferenças muito sutis, e aí você deixa a peça lá pronta e, a depender, você vai fazer um detalhezinho de acabamento de bolso, de acabamento de manga e colocar a etiqueta. Então, é uma forma de postponement. Outro processo é o de embalagem. Isso é muito comum para empresas que trabalham com produtos a granel. Tá? Então, se você pensar aí em azeitonas, em uva passa ou coisa do gênero, às vezes até arroz, tá? É comum que você tenha aí uma grande processadora de arroz que atende diferentes marcas. E aí ela tem lá o estoque de arroz e ela só embala o arroz com aquela marca a partir do momento que o produto é fechado. Então, isso para arroz ocorre com alguma frequência. Outro processo é que, em alguns computadores, a montagem do produto só ocorre
após o pedido. Então, você tem aí uma aplicação do merge in transit para o postponement, em que você faz essa montagem final do produto só após o pedido. Uma empresa que faz algo similar a isso, tá, é a Benetton, em que ela monta as camisas, mas ela só efetua o processo de tingimento das camisas a partir do resultado de vendas. Então, o que é que ela faz? Ela monta a peça e aí faz uma quantidade pequena de diferentes cores, manda isso para as lojas. A partir do resultado das lojas, de quais cores estão sendo vendidas mais, ela vai, então, dar continuidade ao processo de tingimento. Então, a blusa está pronta, só falta, então, a peça de vestuário, na verdade, está pronta, só falta, então, ela receber esse tingimento que ocorre aí no processo final. E, por último, um postponement de fabricação. Então, algumas empresas de automóveis exemplificam isso, em que você pode comprar o seu carro pela internet, ou mesmo pela... lá você vai à revendedora, isso pode acontecer também. Você vai, escolhe os detalhes do carro que você deseja, e aí você faz o seu pedido. Então, é lógico que você já tem lá tudo pronto na montadora de peça, de chassis, de cor, dessa coisa toda. Mas isso, então, esses detalhes, a configuração final do automóvel, esse processo só vai ser concluído depois que o cliente define a configuração que ele deseja, ok? Esse, então, é o processo de postponement, ok? Então, falamos de critérios competitivos, os KPIs, falamos de BSC, falamos dos processos de roteirização e falamos agora de algumas estratégias de distribuição e encerramento do processo produtivo. Então, eu quero aproveitar um tempinho antes de dar um aviso para vocês, para discutir e apresentar para vocês a atividade avaliativa desse semestre, ok? Perdão, desse bimestre. Então, essa atividade vai valer 1000 pontos, ok? E o envio dela vai ocorrer até o dia 27/5, ou seja, daqui a 15 dias. Então, hoje é dia 13, então, daqui a 2 semanas, melhor dizendo, no dia 27, vai ser a data final de envio. Vocês vão poder enviar isso, vocês irão, enviar por e-mail, recebimento por e-mail, nesse e-mail que está aí, e essa atividade poderá ser feita em dupla, ok? Então, pontuação, data, envio e pode ser feita em dupla. O que vai ser essa atividade? Na verdade, eu vou apresentar para vocês uma empresa que não sei se vocês já ouviram falar da Cargo X ou Cargo X, tá? A parcial. Isso, Adalberto. Na realidade, são 1.500 pontos da parcial. Então, 1000 pontos vão ser distribuídos assim, e 1000 pontos eu vou distribuir entre presenças, esses trabalhinhos que eu eventualmente passo para vocês aí a cada aula, quando tem. Ok? Tranquilo aí? Alguém já ouviu falar na Cargo X ou Cargo X? Só para saber se não é vergonha nenhuma não ter ouvido falar, não. É uma empresa relativamente nova.
Não? Muito bem, Igor. Ela é uma empresa do setor de logística, ok? Então, vocês vão para o trabalho, vocês vão assistir 2 vídeos. O primeiro está aí nesse link, é uma live com uma entrevista, melhor dizendo, uma live não, uma entrevista com o CEO da empresa, o fundador da empresa, é um argentino e colocou isso aqui no Brasil. Ele conta toda a história da empresa, que é bastante interessante, e nesse ano específico, ela tinha faturado aí 500 milhões de reais, operando exatamente onde diz aí o texto, num dos setores mais complexos do Brasil, que é o setor de logística, ok? O segundo vídeo foi uma live, já aí no período do coronavírus, em que o mesmo grupo aí da Infomoney, eles fazem uma live, uma entrevista, onde o mesmo fundador, o CEO, ele vai discutir os desafios da logística do país, e ele fala de uma forma muito específica da situação atual com os problemas, as estratégias que ele desenvolveu para superar as dificuldades relativas ao coronavírus nesse setor de transporte. Então, vocês irão responder a 2 perguntas. A primeira delas é o que torna a Cargo X diferente. Então, por que essa empresa ela é diferente de praticamente a totalidade das empresas que atuam no setor de logística no Brasil? Então, não vai ter dificuldade nenhuma, basta você assistir o vídeo que você vai entender qual que é essa diferença. E a segunda questão é exatamente a posição da empresa em relação à crise do Covid-19. O que é que a empresa tem feito para enfrentar essa pandemia? Eu não posso dar muito mais detalhes, por enquanto, porque senão eu vou dar spoiler. Tá igual série aí de eu ficar dando spoiler para vocês. Mas é um trabalho que a única coisa que vocês vão ter que ter para esse trabalho é programar o tempo, ok? Daí alguma coisa de 40 a 50 minutos para cada entrevista, ok? Então aí se programem para um horário que vocês possam assistir o vídeo. Vocês vão ver que, tendo assistido o vídeo, a resolução, a resposta às perguntas é muito tranquila, ok? Então, vendo aqui, Igor, sim, preferencialmente no Word, ok? Responder isso aí no Word e mandar para mim o e-mail com as respostas até o dia 27. Se quiser também, a ideia é que pode ser feita em dupla, mas ficar difícil, contato com um colega, planejamento de tempo, aí essa coisa toda, pode fazer individualmente também. O que não pode é fazer com 3 ou mais componentes. O limite aí é de 2 componentes por grupo. Entendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Vou tomar ausência de resposta de vocês. Beleza, Thaís, tudo tranquilo. Então, eu quero só informar para vocês isso. Só 2 perguntas para um trabalho de 1000 pontos. Eu fui tomado por um acesso incontrolável de bondade
quando eu fui programar esse trabalho para vocês. Então vai ser, eu não sei se alguma disciplina vocês vão ganhar 1000 pontos tão facilmente quanto nessa minha, tá? Então não precisa fazer... Não, tem não, Oxana. Ah, tô trabalhando muito, Thaís, mas gostaria, tá, de estar em sala de aula. Tá bom, Igor, tá bom. Gostaria de preferiria estar em sala de aula. Esse sistema de preparar aula online aí a gente gasta mais tempo do que o normal, mas a gente vai se virando. Só respondendo aí a Oxana, não tem um mínimo de folhas não, Oxana. E não tem, pelas perguntas dá para você ver, e assim que você assistir o vídeo, você vai ver que não tem gabarito, ok? A ideia, eu vou tentar aqui falar com vocês sem dar muito spoiler. A proposta da CargoX, ela foi, na verdade ainda é, bastante revolucionária e muito empreendedora. Vocês vão ver ele contando a história deles, as idas e vindas, uma startup, utilização de tecnologia para a resolução de problemas, ok? Então, realmente, uma abordagem nova que tem tudo a ver com os novos tempos aí que a gente está vivendo. Então, a história do cara é muito interessante, a história da empresa, o foco da empresa. Eu assim, realmente acredito que vocês não só para fazer o trabalho, mas vão poder aprender bastante aí com os depoimentos do fundador da CargoX. E aí, moçada, lógico, quem quiser acrescentar alguma coisa, procurar alguma coisa a mais, olhar na internet, achar algum outro vídeo e que seja interessante, colocar o link, tudo isso aí é muito bem-vindo dentro da iniciativa de cada um de vocês. Mas o meu objetivo foi apresentar aí para vocês uma empresa que está na vanguarda aí, está na fronteira de novas soluções para uma área tão complicada no Brasil quanto essa área de logística, ok? Eu quero só aproveitar mais alguns minutinhos e dizer para vocês o seguinte, tá? Opa, não, estou no lugar errado aqui. Aqui. Na sessão anterior, são citados muitos softwares de gestão logística. Então, assim, eu espero, na medida do possível, que eles sejam apresentados nas próximas aulas, que a gente consiga fazer isso. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo, ok? E, assim, pela forma como eles são apresentados, eu não sei, vou ser bem sincero com vocês, porque, até onde eu saiba, o processo de realização de provas nessa disciplina Blended continua como das anteriores. Então, a princípio, essa prova vai vir pronta para vocês fazerem. Mas eu acredito que não vai ser muito uma questão que vai estar, um assunto que vai estar caindo nas provas. Mas o que é que eu fiz? E aí eu estou falando isso porque eu vou disponibilizar os slides para vocês. Eles são softwares para abordagem colaborativa, tá? E, por exemplo, eu apresento um resumo dos softwares e apresento links de vídeos que eu pesquisei para apresentar para vocês. Se a gente tivesse as aulas completas, eu apresentaria para vocês. Mas eu estou só registrando aí que os links vão estar à disposição. E aí eu quero estimular vocês, muito mais do que para uma questão de preparação de prova, mas de vocês se atualizarem do que é que tem de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de programas aí, da chamada BI, a Business Intelligence, ou seja, a inteligência de negócios aplicada à logística. Então, vou disponibilizar os slides. Se a gente conseguir ir apresentando aí pouco a pouco nas próximas aulas, tudo bem. Se não conseguir, vocês assistam, que certamente vai acrescentar bastante ao processo de vocês.
Ok, pessoal, no meu aqui, 8h15, fechando aí a nossa aula no horário previsto. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma observação? Não, tudo tranquilo. Ok, pessoal. Então, uma boa noite para vocês. Se cuidem, ok? O engenheiro de produção, o engenheiro de uma forma geral, ele sabe interpretar gráfico, ok? Então, se cuidem. Ninguém dando bobeira aí com essa doença, não. Quem precisar sair, sair com máscara, sair com álcool gel, ok? Ninguém marcar bobeira com isso, não. Beleza? Uma boa noite, então, para vocês. Eu estou encerrando aqui a nossa apresentação de hoje, ok? Boa noite.